Substituir aqui a lajota cerâmica, ou mesmo um EPS, na sua laje treliçada, por um piso cerâmico, igual este aqui que eu estou lhe mostrando, você já viu isso? Canal Engenharia na Prática. Um assinante aqui do canal, ele me enviou um vídeo, ou alguns vídeos, onde estava sendo utilizado, ao invés, da lajota cerâmica, ou mesmo do EPS, que é o mais utilizado ali em relação às lajes treliçadas, a pessoa utilizou aqui pisos cerâmicos. Por exemplo, ó, um piso aí praticamente de quase meio centímetro de espessura. Isso aqui é uma base vermelha. Utilizando esse piso aqui, ao invés das lajotas, ele colocou os pisos em toda a extensão da sua laje treliçada. E aí, despertou essa curiosidade. Está certo isso? Isso procede, o que eu chamo aqui de uma invenção? A intenção deste vídeo não é realizar uma crítica, mas analisar. No quadro aqui, nós vamos analisar o que acontece, por exemplo, quando você utiliza um piso cerâmico ao invés aqui da lajota, do EPS. Eu vou mostrar algumas considerações para você entender quais riscos você pode estar correndo fazendo esse procedimento que eu considero sim uma invenção sem nexo. As lajes treliçadas, geralmente, elas trabalham sendo biapoiadas ali, sofrem uma flexão no meio. E algumas delas são utilizadas em balanço quando dimensionadas para isso. Então, sobre lajes treliçadas, eu estou deixando aqui no card uma playlist que eu falo tudo sobre o comportamento das lajes treliçadas. No quadro aqui eu vou exemplificar para você os detalhes. Eu tenho aqui uma H8, geralmente uma TR8, uma treliça 8 com uma capa 4, totalizando aqui uma LT12. Então eu tenho aqui, ó, uma treliça aqui, outra treliça. Exatamente essa situação aqui para você ver, olha. Estou encaixando aqui. É como se eu estivesse tirando, eu estou encaixando aqui, nesses dois pontos aqui. A lajota aqui, ela está trabalhando biapoiada. Ela está apoiada nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. E aí eu vou ter uma capa de concreto mais ou menos aqui assim, ó, pessoal, ó, mais ou menos aqui, nesse ponto aqui. Totalizando aqui uns torno de 4 centímetros mais ou menos, às vezes chega a 5 centímetros. Então, a laje H8, ela trabalha dessa forma. E a lajota aqui, ela vai praticamente exercer aqui, ó, esse comportamento, trabalhando biapoiada. Então, eu vou ter uma carga concentrada aqui de concreto e ela vai estar sofrendo uma flexão aqui nesse ponto. Agora, imagina que eu, ao invés de utilizar a lajota, eu vá utilizar o piso, como eu estou fazendo aqui. É como se eu fizesse isso aqui, pessoal, olha só. Eu colocasse o piso aqui, como eu estou te mostrando aqui, eu fiz um desenho um pouco maior e de cara você percebe, de imediato você percebe que eu já tenho diferenças. O piso ele é meio centímetro, então quando eu colocar aqui, ele já vai ficar com uma diferença pelo menos de 3 a 4 centímetros menor. A parte de baixo aqui, ó, não vai ser preenchida, vai ficar essa abertura e não em nível aqui. Então, essa consideração inicial, você já percebe a diferença com relação à quantidade de concreto que eu vou precisar aqui para preencher essa laje. O que isso está incidindo? Um volume maior de concreto. Essa peça aqui, pessoal, ela está sofrendo o mesmo comportamento que a lajota cerâmica. E ela, meio centímetro, muito baixa, ela tem uma inércia muito baixa quando comparada aqui à lajota. Então, essa é a primeira consideração que você já observa. E esse excesso de peso aqui, esse excesso de concreto que está sendo colocado aqui a mais, ó,
são 3, 4 centímetros a mais em toda a laje aqui por metro cúbico e que tem uma extensão por metro quadrado. Exemplo, numa H8, por exemplo, eu tenho aqui uma capa de 4 centímetros, eu tenho em média 65 litros por cada metro quadrado de uma TR8 LT12 final. Quando eu faço essa situação aqui, eu estou colocando um volume em média de 110 a 115 litros por cada metro quadrado. Veja que eu estou quase dobrando o volume de concreto por metro quadrado. E o peso desse concreto sobre as treliças? Aqui eu tenho em média de 150 a 160 quilos por cada metro de concreto, utilizando essa capa de 4 centímetros. Quando eu faço isso daqui com o piso, eu estou colocando em média de 260 a 280 quilos por metro quadrado, em torno de 110 a 130 quilos a mais nesta laje por metro quadrado. E aí você me pergunta assim, Elber, mas a treliça vai suportar? Sim, a treliça é responsável por suportar o peso. Agora, esse peso excedente de 120 quilos por cada metro quadrado sobre toda uma área de laje, dependendo do vão que você possa ter, ela vai suportar? Será que você não está correndo um risco aí de, aumentando o peso, aumentando a carga, você sofrer um colapso? Sim, você está colocando em risco a sua estrutura. Algumas outras considerações. Isso aqui, totalmente fora de norma, jamais você deve utilizar. A lajota, o EPS, foi dimensionado por empresas ali que fizeram o dimensionamento. Então, isso aqui não existe, totalmente fora de norma. Uma pergunta que muitos devem fazer: qual a vantagem de você fazer isso aqui, sendo que você está colocando em risco a sua estrutura? Aí muitos podem argumentar assim, mas é só colocar um aço aqui, né, na parte de baixo para melhorar aqui a questão da tração, né, na estrutura biapoiada. Você vai gastar mais aço para condizer com essa situação aqui? Vale a pena utilizar muito mais aço para você ter essa situação aqui? Qual a vantagem? Quanto custa em média, por exemplo, aí uma H8? Em média aí de 28 até 32 o metro quadrado, onde você já tem a treliça, a lajota, o EPS, a outra treliça, você tem todo o conjunto de treliças, todo o conjunto de lajotas e EPS, pagando de 25 até 32 reais por metro quadrado. E aí você vai colocar o piso. Você vai pagar quanto aqui? 12, 15 reais o metro quadrado? Então, qual a vantagem nisso? Uma vez eu deixo claro, a intenção aqui não é criticar quem fez ou está fazendo isso, mas sim mostrar que isso aqui não procede, pessoal. Fora de norma. Isso é uma invenção que pode estar colocando em risco a sua estrutura, a sua família. Não faça isso, não vale a pena pelos dados aqui, né, numéricos, dados em termos de estrutura, dados financeiros. Muito cuidado com essas invenções que nós temos no YouTube. Cuidado, é a sua vida que está em risco. Ok, pessoal?